Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu vou falar sobre como funcionava a tradição oral no primeiro século. Olha só que interessante, pessoal. Desde já peço para que vocês inscrevam-se no meu canal e já curtam o vídeo aí, tá bom, pessoal? Isso que eu vou falar é muito importante, pessoal, sobre a tradição oral, né, que muitos céticos e ateus não falam isso, tá? Que veio antes da tradição escrita, que é dos Evangelhos e do Novo Testamento, tá? Em primeiro lugar, parece haver uma resistência em reconhecer as diferenças significativas entre como a história oral é tratada no mundo moderno e como era preservada no mundo antigo. Hoje vivemos em uma era altamente tecnológica, com ampla alfabetização e fácil acesso a materiais de escrita, o que nos leva a registrar quase tudo de forma escrita. Para nós, manter uma tradição oral consistente e confiável por mais de alguns meses seria um desafio considerável. No entanto, no mundo antigo, especialmente entre os judeus, a realidade era bem diferente. Ensinamentos importantes eram transmitidos oralmente utilizando padrões rítmicos e repetitivos que facilitavam a memorização. Essa prática permitia que as palavras de um rabino fossem preservadas com notável precisão ao longo das gerações. Um filósofo judeu chamado Philon descreveu esse método de ensino da seguinte forma: o líder conduz sua instrução de maneira calma e deliberada, repetindo e elaborando os conceitos, de modo que as ideias fiquem gravadas na mente dos ouvintes. Esses padrões de repetição e ritmo são evidentes nos ensinamentos de Jesus. Por exemplo, nas bem-aventuranças, a palavra bem-aventurado inicia cada linha, criando uma estrutura memorável. Da mesma forma, no Sermão da Montanha, Jesus utiliza frases como ouvistes o que foi dito e eu, porém, vos digo, de forma repetitiva. Está lá em Mateus 5, 1 ao 7, 21, 47. Está lá. Essas características são típicas das tradições orais da época. Além disso, há indícios de que não apenas os ensinamentos de Jesus, mas também resumos dos principais eventos de sua vida, morte e ressurreição circulavam oralmente. Um exemplo disso pode ser encontrado nos escritos do apóstolo Paulo. Ao lidar com questões teológicas em Corinto, Paulo registrou um relato oral da ressurreição de Jesus, que havia sido transmitido entre os primeiros cristãos. Esse relato, que Paulo compartilhou com os coríntios por volta do ano de 50 d.C., reflete uma tradição oral que surgiu logo após os eventos e manteve sua consistência ao ser repassada. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. 1 Coríntios 15, 3 ao 7. Como os estudiosos identificam que esse texto tem origem em uma tradição oral antiga? Uma pista importante está nas palavras gregas que Paulo usa ao introduzir o relato. Paradidomi, transmitir, e paralambano, que é recebi. Quando usadas juntas, essas palavras indicam que o autor está citando uma tradição oral, algo que os leitores da época reconheciam imediatamente. Outro detalhe interessante é que, embora Paulo estivesse escrevendo em grego para uma audiência grega, ele se refere a Simão Pedro pelo seu nome aramaico. Isso sugere que a tradição oral teve origem em um contexto judaico, possivelmente entre os primeiros seguidores de Jesus. A estrutura repetitiva do texto, com a frase que, iniciando cada afirmação, também reforça sua natureza oral, facilitando a memorização e a transmissão. Em resumo, a tradição oral do primeiro século era uma ferramenta poderosa para preservar e transmitir ensinamentos e eventos importantes. Sua estrutura repetitiva e ritmada, aliada à prática de memorização, garantia que as informações fossem passadas adiante com notável fidelidade, algo que podemos observar nos escritos do Novo Testamento. A menos que você esteja familiarizado com o hebraico ou o aramaico, essa estrutura pode parecer estranha. A expressão traduzida como eque é uma adaptação grega de um padrão comum no hebraico e no aramaico para conectar frases. Analisando o vocabulário e os padrões gramaticais desses versículos, é provável que essa tradição tenha circulado originalmente em aramaico.
Mas onde o aramaico era principalmente falado? Na Galiléia e na Judéia, regiões onde Jesus viveu, pregou, morreu e, segundo a tradição, ressuscitou. E quando Paulo poderia ter recebido um relato oral sobre a morte e a ressurreição de Jesus em aramaico? A evidência sugere que ele aprendeu essa tradição por volta de 35 d.C., durante uma visita a Jerusalém. Olha só, pessoal, poucos anos depois da morte de Jesus, ou seja, muito próximo ali, certo? Em sua carta aos Gálatas, Paulo menciona que foi a Jerusalém para conhecer Cefas, 3 anos após sua experiência no caminho de Damasco, Gálatas 1,18. O termo grego usado aqui, historieu, frequentemente implica uma investigação pessoal com o objetivo de confirmar fatos históricos. Portanto, parece que Paulo viajou a Jerusalém para se encontrar com Simão Pedro, justamente porque queria obter a história oral diretamente de uma testemunha ocular dos eventos. Então, pessoal, é isso aí. Olha só que informações ricas que eu trouxe aqui para vocês, tá? Algumas delas também tiradas do livro ali do Misquoting Truth, certo? Então, peço para que vocês, pessoal, apoiem meu trabalho aí, pessoal. Deem uma força para que esses vídeos sejam divulgados, que é muito importante, tá? Então, se vocês quiserem saber mais, eu recomendo aqui os cursos e métodos aqui na descrição. Curso Interpretação da Bíblia de Gênesis Apocalipse, Conheço a Bíblia de capa a capa, todos são bons, tá bom, pessoal? Todos são ótimos aí, excelentes aí para você, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até mais.